E aí pessoal, nós estamos de volta com mais um vídeo aqui do SideQuest. Hoje a gente vai dar seguimento a um vídeo que a gente já fez na verdade aqui no canal, que é sobre Deus Não Está Morto, aquele filme maravilhoso, evangélico, mas hoje a gente vai dar um olhar diferenciado nele, que é um olhar da filosofia, porque esse filme trata sobre filosofia. Então eu tô aqui para falar comigo hoje o Gabriel, que é o nosso amigo aqui do canal. Ele é formado em Direito e é filósofo, e ele vai comentar um pouco dessa maravilha desse filme. Dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel e eu me botei pelo sofrimento de assistir aquele filme também, então eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar aqui, vai ser bem bacana. Antes da gente começar, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, todas aquelas coisas que a gente sempre fala pra você. O que você acha da questão filosófica desse filme, o que você achou dessa reação também, deixa nos comentários aqui embaixo. E claro, não se esquece de dar uma olhadinha no nosso apoia.se/canal SideQuest, onde você pode ver vídeos como esse toda semana. Gabriel, primeiro momento, vamos falar, antes de a gente entrar na questão na carne e batatas dessa história, vamos falar um pouquinho sobre a questão de como foi pra ti a experiência de assistir esse filme. A experiência de assistir filme, eu acho que eu comentei já contigo, pessoal. Eu demorei coisa de 1 semana e meia pra assistir esse filme. Porque eu ia assistindo aos poucos, daí volta e meia dava uma cena que eu pensava assim, não, pra mim chega hoje, amanhã eu continuo um pouco mais. Pequenas microdoses de 20 minutos por dia. Porque é um filme muito longo, tem esse o problema ainda, sabe? Ele não é tão longo, na verdade, ele tem por volta de 1h30, 1h40. É mesmo? Sim. Ele parece mais longo do que ele realmente é. Eu pensei que tivesse umas 2 horas. Não, eu acho que se ele tem 2 horas é com aqueles 10 minutos finais de show, né? Que não... mas então assim, foi algo quase suicidário. É um filme bem ruim, assim, tipo, não é aquele ruim bom, é um ruim. Uhum. Não gostou então? Achou muito amarrado? Como é que tu achou? O que tu achou das atuações? Nós tivemos o Dean Cain do Superman, nós tivemos o Hércules. É pavoroso. A impressão que eu tive ao longo de todo o filme, com relação tanto à questão de fotografia, quanto às atuações, quanto aos pareceres filosóficos, é que simplesmente não teve uma auditoria, não teve um pessoal dando uma segunda opinião, não teve uma ajuda de um profissional, sabe? E o filme inteiro é isso, sabe? E ele realmente é sofrível de olhar, é sofrível. Bom, e só pra ter uma ideia, então, já que tu tá caindo de paraquedas aqui nesse mundo dos filmes evangélicos, ele é de uma produtora streaming estilo Netflix, chamada Pureflix, que só faz filmes evangélicos. Ele teve em torno de 1 milhão, 2 milhões de orçamento e ele arrecadou 65 milhões de dólares. Esse filme basicamente já era uma produtora de streamings conhecida, mas esse filme meio que colocou essa produtora no mapa e fez com que eles hoje sejam a maior força de produtora de filmes evangélicos. Inclusive alguns filmes mais famosos que estão saindo ultimamente, evangélicos, e que estão inclusive que concorreu ao Oscar agora no ano passado, eles são dessa produtora. Então eles sempre têm mais ou menos essa ideia, sempre fazem filmes mais ou menos assim. E o Deus Não Está Morto foi o grande hit deles, né? Porque ele trouxe essa ideia exatamente, uma perseguição. Ele tem toda essa questão da perseguição cristã, dos cristãos se sentirem menores em relação ao que eles realmente são nos Estados Unidos, porque eles são uma maioria esmagadora nos Estados Unidos. Sim. Mas enfim, eles apelaram para esse lado, esse momento, assim, essa personalidade dos cristãos, e conseguiram fazer um grande acerto, vamos dizer assim. Fez a gente olhar, querendo ou não, né? Mas... Vamos começar então. Em relação à retratação dos ateus nessa história. Tu é ateu? Tu não é ateu? Eu não me considero ateu. Eu sou... Eu me considero, assim, perto de um agnóstico. Uhum. Eu não acredito que a posição do ateísmo seja mais... O que é um agnóstico? Assim como eu acho que a prova de Deus é impossível, eu acredito que a prova de não existência de Deus também é impossível. Então, eu não tenho costume de rezar, eu não tenho costume de ir a convenções religiosas ou cultos religiosos. Eu respeito as pessoas que têm uma posição e que têm alguma religião.
Eu não tenho essa coisa que o ateísmo tem de pregar a não existência de Deus propriamente, sabe? Eu gosto de... Eu fico feliz de deixar essa posição em aberto. E o que tu me diz então de como o filme retratou os ateus nessa história? Porque a gente tem um grande foco em vários personagens que não acreditam em Deus. E eles são, vamos dizer assim, a história principal nós temos, que é do garoto tentando defender a existência de Deus na sua sala de aula. Mas ele também tem várias histórias secundárias. Sim. Que meio que não acrescentam bosta nenhuma ao filme, mas elas retratam um pouco mais desse universo e eles retratam de uma certa forma meio caricaturizada dos ateus. Até a gente tem quando a gente fala em teoria lógica, em filosofia, aquilo que é o que a gente chama do espantalho. Eles criam uma imagem que eles, que é como eles veem aquele tipo de gente, e o ateu é aquele espantalho. Porque assim, eu tenho conhecidos próximos meus que sustentam essa posição de ateísmo, e eu não vejo eles fazendo o tipo de coisa que os ateus no filme fizeram. O Hércules, ele é um completo babaca. Mas assim... Otáriozão. Isso tem muito pouco a ver com o fato dele ser ateu ou não. Tem um fato que ele é uma pessoa ruim no filme. Ele é uma pessoa que não sabe conviver em sociedade. Sim. É uma pessoa que ele humilha as pessoas sem necessidade. É uma pessoa que ele trata as pessoas a partir dos preconceitos dele. Ele não dá abertura para outras posições. Ele é simplesmente um babaca. E não que não existam ateus que são babacas, sabe? Provavelmente tem muito ateu babaca, mas... Assim como tem muito cristão babaca também. O ponto é esse, não tem mais ateus babacas do que proporcionalmente tem cristãos babacas. Eu queria que tu analisasse pra gente quais são os problemas daquele professor, como um professor de filosofia. Se tu já teve algum contato com algum professor que agiu daquela forma como ele agiu, basicamente... né, fazendo aquela imposição pros seus alunos e, enfim, como é que tu vê o personagem do Hércules ali como professor de filosofia? E como filósofo, né, teoricamente. Sim. Eu de fato, eu não tenho notícia e eu nunca tive um professor de filosofia que agisse como ele age no filme. Não é papel da filosofia fazer o que ele faz logo na primeira aula, que é assim, vamos botar uma base comum para todos nós, ninguém acredita em Deus. Isso não existe, a filosofia não trata nenhuma questão desse jeito. Diga-se de passagem, uma grande crítica comum à filosofia é justamente o fato de que a filosofia não consegue chegar a uma conclusão em seus temas, assim, querendo ou não, a gente tem, como dizer, ética na filosofia. A gente não tem hoje, 2020, um ponto final no que seria uma atitude ética. A gente não tem um ponto final do que é a beleza. É só tu pensar na discussão hoje que a gente tem atual sobre arte no Brasil e sobre cultura no Brasil como um todo, que existem posições X, Y, Z, e a gente não tem um ponto final, a gente não tem a conclusão. Não, arte e cultura é X, Y, é isso, isso e isso. É muito fácil em filosofia, e tu vê isso no início do filme, quando ele traz um quadro dizendo, filósofos, ele fala em Nietzsche, ele fala em Dworkin, ele fala em Spinoza, ele fala uma série de filósofos que eles esses filósofos aqui são ateus, logo a filosofia é ateia. E isso é uma mentira gigantesca, porque assim, a mesma lista de filósofos ateus, tu vai ter uma lista de filósofos agnósticos. Tu vai ter uma lista de filósofos que vai ser 5, 6 vezes o tamanho de filósofos teístas. Seja eles muçulmanos, seja eles cristãos, seja eles judeus. Então... E um professor de filosofia fazer o que ele fez... tem uma cena do filme que o aluno tá caminhando no corredor. Ele pega e puxa o cara. Mas saiba que, se você tem mesmo necessidade de continuar a charada, eu vou tornar missão pessoal destruir qualquer esperança de um diploma no futuro. Tenha um bom dia. E maluco,
Se tu vacilar na minha aula falando umas paradas erradas de novo, eu vou te quebrar, tá ligado? Isso. E sabe, isso pra qualquer... Exatamente patético. Não, nem professor de filosofia, é qualquer tipo de professor fazer isso. Qualquer professor que fizesse uma coisa dessas seria demitido, ainda mais de uma faculdade, No que a gente ato, sabe que a né? demissão é muito mais fácil. Assim, mas qualquer professor que fizesse uma coisa dessas... E nós temos um ponto ainda, que ele tava sendo cotado pra ser o chefe do departamento de filosofia. É mesmo? Eu não me lembro Sim, por isso que ele fez aquela janta lá. Que ele humilha a mulher dele, tá ligado? Faz toda aquela humilhação. Sim. É porque ele tava sendo cotado pra isso. É um absurdo, porque é muito normal em filosofia. Eu posso basear qualquer ponto, eu posso falar qualquer coisa que literalmente que vai ter um filósofo que vai sustentar minha posição. A gente fala assim, daí tu fala, qualquer coisa, sim, qualquer coisa. Eu posso falar em eugenia, eu posso falar em nazismo. E eu, como judeu, o nazismo é um ponto muito sensível pra mim. Mas assim, eu posso falar em nazismo e ter filósofos, digamos, que sustentam aquela posição, sustentam o fato de que sim, existe, digamos, uma raça superior. Mas é óbvio, existe um filósofo que eu conheço que sustenta essa posição. Eu não vou falar o nome dele porque eu não quero dar palanque pra esse cara. Não se dá palanque pra esse tipo de gente. Mas a mesma coisa que existe trocentos que falam contra esse cara e que tem, eu imagino, na minha posição, que tem uma posição muito mais racional do que ele, sabe? Mas esse é o ponto da filosofia. E Deus, então, e não só falando em Deus, mas quando a gente fala em filosofia, tu falar em metafísica. Metafísica é um ponto muito aberto. Muito. A existência não de Deus é algo que hoje nem é um ponto relevante na filosofia, porque já se chegou a um ponto comum de que é uma discussão que é uma rua sem saída. É uma discussão que acaba sendo vazia. E é interessante porque a gente descobre no final o porquê disso, né? Que na verdade não era uma questão que ele acreditava ou que ele tinha argumentos pra defender isso. É que ele tava brabo. Porque todos os filósofos, na verdade, não acreditam em Deus por causa disso, né? Ele tava sentido com Deus. O que houve com você? Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer. É natural pedir a Deus pela vida dela. Às vezes, a resposta é não. Me diga isso no dia em que perder alguém que ama. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim! Sim, eu odeio Deus! Como pode odiar alguém que não existe? É porque Deus machucou eles, então eles não acreditam em Deus. Mas isso é real, isso acontece, né? Todo filósofo que não gosta de Deus é porque ele fez alguma coisa pra ele no passado. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não conheço. Eu acredito que não. Eu não conheci pessoalmente todos os filósofos, mas assim. Eu tenho. Eu gostei muito quando tu trouxe esse tema pra mim, porque um dos grandes filósofos, assim, do século XVIII, e um dos grandes filósofos que foi do meu estudo pessoal, assim, que eu li demais, foi justamente Nietzsche. E eu não acredito que Nietzsche fosse sentido com Deus. Do que eu li dele, o que eu li da história de vida dele, eu não acho que Deus sacaneou Nietzsche na vida dele, não. Não, querendo ou não, ele era um homem branco, suíço, professor de faculdade, era um cara que tava com uma vida boa, assim, sabe? Não tinha muito o que reclamar. E vamos aproveitar esse gancho do Nietzsche já, porque a declaração dele é Deus não está morto. Talvez seja uma das frases mais mal interpretadas. Deus está morto, né? Eu tô falando Deus não está desculpa, morto, desculpa, eu me enganei. Deus está morto, talvez seja uma das frases mais mal interpretadas da história da filosofia. Nietzsche fala isso, salvo engano, no livro H e a Ciência. E quando Nietzsche fala isso, ele tem frases em seguidas que fazem toda a diferença no pensamento, que é a seguinte: Deus não está morto. Deus não está morto, vive está. Deus está morto. Deus está morto, Deus continuará morto e fomos nós que o matamos. Uhum. E esse faz toda a diferença. Fomos nós que o matamos faz toda a diferença no pensamento de Nietzsche. Uhum. Porque
Primeiro, vamos contextualizar que é o seguinte: Nietzsche era um gênio. Nietzsche não era burro. No sentido assim, quando Nietzsche diz Deus está morto, ele sabe que isso é irônico da parte de Nietzsche, porque uma das características de Deus é justamente que ele é imortal. Então, assim, se Deus morreu, quer dizer que ele nunca foi Deus. Uhum. E se Deus de fato é Deus, Deus não morreria. Então, assim, Deus está morto é uma ironia. Mas Deus, no pensamento de Nietzsche, ele representa uma ideia. Uhum. Ele representa uma ideia, porque a grande crítica a Nietzsche não é ao cristianismo, a grande crítica a Nietzsche não é a Deus, a grande crítica a Nietzsche é a Sócrates, é a Platão. O Platão, ele foi o primeiro cara que teve essa ideia de que existe o mundo das ideias. Sim, que seria depois as almas. Adaptado por Santo Agostinho, que daí vira céu propriamente. Sim. Santo Agostinho também filósofo medieval, muito, muito relevante, assim, que todo mundo que estuda filosofia estuda o santo. E existe o mundo terrestre, o mundo dos sentidos para Platão. E Nietzsche falava que Deus era essa ideia. Deus era a ideia de que a gente tinha que negar o mundo em favor desse mundo das ideias, desse favor que esse mundo que não é, esse mundo que está acima. O mundo pós. E o Nietzsche, ele tem essa posição de que o homem tem que viver a vida, o homem tem que amar a vida, o homem tem que viver o aqui, o agora, a gente não pode viver para depois. E a ideia de Deus é essa ideia, é a ideia de viver extraterreno, ou viver pensando no futuro, viver pensando na viagem daqui a um ano, quando na verdade tu tinha que pensar aqui, agora, a gente conversando nesse podcast, puta tesão, a gente vai falar de Nietzsche, tá ligado? E não ficar pensando à frente. Então, assim, Deus está morto é o começo de uma ideia de que a gente tem que parar de pensar em soluções metafísicas para nossa vida. E a gente tem que começar a pensar no agora. Querendo ou não, Nietzsche ele é muito considerado como um dos pais do existencialismo, posição marcada por Kierkegaard, por Sartre, por Simone de Beauvoir, e muito adotado pelos pós-modernistas de hoje. E Nietzsche ele traz essa ideia de que assim, vamos largar Deus, vamos largar essa ideia de que existe alguma coisa, alguma explicação mitológica para os nossos problemas e para nossa vida. Não, vamos usar a razão, vamos usar a lógica, vamos tratar delas aqui, vamos tentar tratar do nosso mundo nós mesmos. Nós somos os mestres do nosso destino, não Deus. Então, assim, Deus não está morto. Ele é muito mal interpretado. Deus não está morto, está. Deus está morto. Deus está morto, ele é muito mal interpretado. Porque Nietzsche tinha um problema com a igreja cristã, a instituição igreja cristã. Sim. Quem não tinha, né? Naquela época. Mas não a ideia de Deus. Claro. Então tu ficar querendo discutir com Nietzsche assim, Deus não está morto não, Deus fez a terra, Deus fez a bondade, Deus fez a igreja, Deus fez a bênção. Para Nietzsche isso não faz diferença. Nietzsche tá mais interessado nas questões do aqui e do agora. E aí nós temos um professor de filosofia que faz exatamente o completo oposto do que ele deveria fazer e pega essa frase, tira de contexto e joga para tentar justificar a ideia dele de que Deus não existe, né? Que é uma coisa extremamente venenosa, uma coisa extremamente perigosa de se fazer. E ainda entra num debate com um aluno, que é basicamente um aluno que acabou de sair do ensino médio, tá vindo pra faculdade e quer, de tudo que é jeito, reafirmar a sua própria fé. Sim. Então é algo, acho que bem problemático. A gente entra de novo na posição do professor, assim... a posição que ele toma, primeiro, é de uma pessoa que não conhece filosofia propriamente. Porque isso que eu tô falando, não fui eu que inventei isso, e é uma posição que é bem aceita hoje em dia, sabe? Então, um professor de filosofia devia saber disso, e um professor de filosofia jamais devia constranger um aluno dele a provar que o Deus tá vivo.
Bom, e a gente tem, ao longo de todo o filme, as várias argumentações que eles trazem. Eles ficam trazendo muitos dados científicos que são também tirados um pouco de contexto, e algumas coisas como uma declaração do Stephen Hawking, por exemplo, de que a filosofia está morta. E ele tenta usar isso para tentar desmerecer os argumentos do professor. A filosofia está morta? A filosofia está morta. E se tem tanta certeza da infalibilidade do professor Hawking e a filosofia estiver mesmo morta, então, bom, não há necessidade dessa aula. E aí? A filosofia não está morta. Não, mais do que nunca. Mais do que nunca a gente precisa de filosofia. A filosofia, ela trata de... Porque, justamente, de novo, a gente entra na questão... A filosofia tem coisa muito mais importante pra tratar do que a existência ou não de Deus. Então, assim... Digamos que amanhã alguém consiga a prova fatídica e final de que Deus existe. Ou o contrário, que Deus não existe. O que é impossível, mas digamos que consiga. A filosofia tem muito que pensar ainda, tirando isso, sabe? Ainda mais nós que vivemos num país assim subdesenvolvido e a gente tem uma série de problemas sociais. A gente tem muito que pensar. A gente tem a filosofia, querendo ou não, a gente tem muito que pensar na questão da nossa educação. A filosofia tem muito que pensar em questões políticas do nosso dia a dia. A filosofia tem muito que pensar na questão da linguagem. A gente estava falando mais cedo aqui também off sobre politicamente correto, sobre o uso ou não da linguagem. A filosofia tem muitos temas. A filosofia tem a questão da beleza, que cai na questão da cultura. A filosofia tem ética, que está super em alta, mesmo em meios empresariais, que não era comum antes. E o que é interessante também, porque assim, a forma como ele coloca esse argumento, ele coloca como se Stephen Hawking fosse como a Bíblia é pro cristão. No sentido de que é infalível tudo que ele diz, né, também. Sim. Tudo que ele fala é imprescindível, nada pode ser discutido porque ele é um cientista mais reconhecido do mundo, um dos maiores pensadores, então ele meio que tenta, o filme tenta fazer isso, né, tenta classificar ele como uma opinião imbatível, e mais importante, ele não é um filósofo para poder dizer isso. Não. Se um filósofo dizer isso é outro passo, né, tipo, é uma pessoa que tem estudo dentro da área e faz isso. Ele é um cientista, ele trabalha com matemática, ele trabalha com física, e ele fala então que a filosofia está morta. Ele não tem a autoridade acadêmica necessária para dar essa declaração também, que eu acho que é um ponto importante também de levantar, né, em relação a isso. A gente falou mais cedo da falácia do espantalho. Essa aí no Stephen Hawking é uma questão da falácia do apelo à autoridade, né? E isso é muito fácil de cair, porém o Stephen Hawking, eu li um livro dele, que é aquele livro O Universo Uma Casca de Nós. E é um livro muito legal, eu achei muito bacana, mas assim, ele é uma autoridade em física. Em filosofia, eu sou muito mais do que Stephen Hawking, sabe? Com todo respeito Stephen Hawking, mas eu sou muito mais do que ele. E da mesma forma que, assim, em qualquer questão que envolva matemática, provavelmente Stephen Hawking... vai te dar uma surra. Stephen Hawking vai limpar o chão com a minha cara. Pra gente finalizar, tem mais um argumento, porque a maior parte dos argumentos deles são científicos, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas tem vários sites que já mostraram assim as questões de como os argumentos deles acabam sendo tirados fora normalmente de contexto, principalmente na questão da evolução que eles tratam, etc, etc. Mas eu acho que um dos pontos mais interessantes e que vai aí direto de encontro à filosofia é: não existe moral sem Deus. Sem Deus não existe nada, ele fala, né? Tipo, não existe a moral, não existe moral, não existe civilidade, não existe bosta nenhuma. Então aí fica a questão: existe algum tipo de moral sem Deus? Se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. Existe moral sem Deus. O argumento de que não existe moral sem Deus é um argumento que se desmente na prática do dia a dia. Um argumento que a gente trata assim, é só qualquer pessoa literalmente já pensou em, por exemplo, matar alguém. Eu vou matar o fulano. E seja lá, a maioria dessas pessoas não cometeu homicídio não por causa de Deus.
sabe? Cometeu, seja lá porque, e daí eu vou ter que responder um processo na justiça, isso vai ser um saco, minha mulher vai me largar, se eu fizer um negócio desses, minha mãe vai vir me encher, vai me encher a paciência, aquela coisa toda. E o Nietzsche foi uma grande virada na filosofia, justamente porque uma das coisas que Nietzsche faz é tirar a necessidade de Deus quando a gente vai filosofar. Uma das características da filosofia medieval é que ela é muito baseada em Deus, nas escrituras, no teocêntrica. No mundo exterior e como a gente vai pro céu. E Nietzsche fala isso, a gente não precisa disso. E eu quero só dar um exemplo. Que, por exemplo, a ética deontológica em Kant. Kant, quando fala por que eu tenho que agir de forma certa ou não, Kant fala no imperativo categórico, que é basicamente assim, eu devo agir de forma que a minha atitude se torne máxima universal. No sentido que a máxima universal é o seguinte: quando eu for agir, eu devo agir de forma que se outra pessoa estivesse no meu lugar, ela agiria da mesma forma e eu acharia ético. No sentido assim, Kant traz um exemplo muito claro que é a mentira, se a gente deve mentir. E daí tu tem que pensar assim, eu vou mentir. Digamos que todas as outras pessoas na minha volta começassem a mentir também, que nem eu estou fazendo. Isso ia tornar o próprio conceito de verdade e mentira completamente inútil. Porque ia estar todo mundo mentindo o tempo todo e ninguém ia confiar em ninguém. E então não importa se tu ia estar mentindo ou não, porque tanto faz, eu não confio em ti mesmo, então eu não vou com a tua cara, então eu não vou fazer nada que tu me diz e nem vou fazer nada em relação àquilo que tu me diz. Então assim, Kant diz, então com base nisso, eu não posso botar toda a nossa linguagem em risco mentindo. Porque a partir do momento que eu começar a mentir, eu vou botar tudo abaixo. Então, assim, a questão e eu tô falando uma questão moral, sabe? Um argumento moral porque eu não devo agir errado e devo agir certo. E a filosofia, depois disso, ela tem uma série de questões, sabe? A gente pode falar em Peter Singer, por exemplo, que fala a moral de que se a gente deve ou não comer animais, se a gente deve ou não fazer experiências com animais, sabe? E o Peter Singer não bota Deus no meio pra dizer isso. Ele fala justamente uma questão de que ética, e ele tem toda uma teoria e tal, mas assim como o Peter Singer, assim como Kant, o próprio Nietzsche cria uma questão moral. E eu acho que tem um argumento mais óbvio de que tudo não é válido, que querendo ou não, o ser humano é um ser social. A gente vive em sociedade. A gente necessita da sociedade, porque assim, seja pra a gente comer, pra ir lá no supermercado eu comprar meu pedaço de carne, eu vou precisar que alguém tenha produzido aquilo pra mim, então eu preciso da sociedade, seja pra própria questão emocional nossa. Então assim, se tu tenta começar a fazer tudo que te passa na cabeça o tempo todo com as pessoas na tua volta, eu boto dinheiro que tu vai ficar sozinho e ninguém vai te corrigir. O que acontece com o professor no final das contas? No final das contas ele é um grande babaca com a mulher dele. E ele é um babaca, seja pelos critérios cristãos, seja pelos nossos critérios sociais. Ele é um grande babaca com os professores, ele é um grande babaca com os alunos. E no final das contas ele é um cara que morre sozinho, com um padre segurando a mão dele. Mas sabe? ele aceita Jesus daí. Tá tudo perdoado. A vida dele foi uma merda, mas tá tudo perdoado. Não posso morrer. Eu não estou pronto. Você o aceita como seu Senhor e Salvador? Sim, eu aceito como meu Salvador. O que houve aqui hoje é motivo para comemoração.
Nietzsche ia dizer, tu jogou tua vida fora, tu foi perdoado por Jesus, mas tua vida foi uma bosta. Então, assim, é claro que não é tudo que é válido. É claro que a moral permanece. Porque a gente ainda assim, a gente precisa conviver, e a convivência se trata disso, se trata de a convivência necessita da boa convivência. E é interessante porque o que ele quer citar ali no começo é que diz assim, não, toda nossa moral foi estruturada por causa da igreja. Se não tivesse igreja, nós estaríamos na barbárie. O que é uma grande besteira também, né? As sociedades todas se formaram e criaram seus próprios códigos de moral desde sempre para poder conseguir conviver em sociedade sem a necessidade de um Deus, necessariamente, para isso. Sim, eu acho que se tu falar nessas coisas de fazer sociedades e códigos morais arcaicos, tem 3 grandes filósofos que são Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, e daí vai para todo assim, se tu é de esquerda, lê Rousseau, se tu é de direita, lê John Locke, e os 3 tratam a mesma coisa, eles tratam de uma teoria que se chama do contrato social. Sim. Que quando a gente vivia num tempo de barbárie, e daí a gente começou a viver em sociedade. Para viver em sociedade, a gente teve que abrir mão de direitos, de fazer o que a gente quiser, em nome daquele bom convívio, seja para não morrer uma morte violenta, seja para não ter vingança, seja para ter um sistema de justiça. E eles tratam disso. Então, realmente, o contrato social e as sociedades e a moral e a ética, elas são anteriores à Bíblia. Definitivamente. Não dá pra gente ligar necessariamente, porque é muito engraçado, porque quando tu pensa assim no futuro, mas a moral não existe sem Deus, é a mesma coisa que o cristão dizendo, não, se eu não tenho medo do inferno, eu posso fazer o que eu bem entender. Então quer dizer que no momento então que tu não acreditar mais em Deus, que tu deixar de acreditar em Deus, tu vai parar de seguir essa moral, então. Quando tu perder o medo do inferno, tu simplesmente vai fazer o que bem entender, acaba tornando o cristão um pouco mais perigoso do que todo o resto do mundo, né? Eu prefiro não fazer essa afirmativa, não. Tá certo, então. Bom, mais algum pensamento final em relação a essa maravilha desse filme? Eu queria dar... só pra não parecer muito aqui o ateuzinho enchendo o saco dos cristãos, eu queria dar só um argumento. Não é bem um argumento, mas assim, um pensamento. Tem um grande filósofo, pelo menos eu gosto muito dele, que é Kierkegaard. Que Kierkegaard, ele é um dos pais do existencialismo também. Ele falava que a nossa vida não tem muito norte, a gente tá aqui meio que não sabe da onde vem, a gente não sabe para onde vai. E Kierkegaard, ele diz que um dos únicos pontos que a gente pode segurar é na nossa religião, no caso, na religião dele, né, no cristianismo. E o Kierkegaard dá o melhor argumento para tu ser cristão. Que o Kierkegaard diz assim, tu tem que dar um salto de fé. É verdade. A religião é puramente fé. E tu não tem que ficar te explicando, tu não tem que ficar debatendo filosoficamente com quem discorda de ti, ou pelo contrário, tu não tem que ficar tentando convencer o cara que Deus não existe. A religião, e eu gosto da posição de Kierkegaard porque é bem isso, ele não quer doutrinar ninguém, ele só diz assim, a religião is a leap of faith, é esse salto de fé que eu vou virar cristão e isso vai me dar uma âncora na vida. E da mesma forma que a âncora na vida a âncora da vida de Kierkegaard foi o cristianismo, a âncora da tua vida pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser qualquer outra religião, pode ser tua família, pode ser o teu sonho de carreira, pode ser o teu estudo. Então, assim, eu acho que no final de tudo, o que mais irrita no filme, o que devia irritar mesmo o cristão, assim, o público-alvo do filme, é achar que a religião deles é tão banal assim, que vai ser discutida no primeiro semestre de filosofia. Sabe? Eles têm que ter mais confiança nisso. E eles não têm que ter vergonha disso. E em relação à música, tu gostou da música? Aquele show de 10 minutos que tem no final. Eu achei pavoroso, eu pulei ele inteiro. Eu não vi a música. Nem a versão brasileira que não gostou? Não. Porque toda vez que tu errou aqui, eu vou colocar um insertzinho dele cantando. Deus não está morto, vive está. Tá bom. Não, é bem ruim. O filme é bem ruim. Não assista, não é recomendável assistir. Pessoal, essa então foi a nossa primeira conversa com o Gabriel aqui, que é filósofo e que reagiu
Deus Não Está Morto. A gente quer saber de vocês, o que vocês acham que a gente pode comentar aqui, o que vocês gostariam de ver comentado nesse novo quadro que a gente criou aqui. O Gabriel vai participar mais algumas vezes com a gente, alguns programas que a gente já tem, algumas ideias que a gente já tem, então deixem suas ideias também. Comentem o que vocês acharam dessa conversa. Vocês podem ouvir ela completa na versão em áudio no nosso podcast, que nós vamos disponibilizar em algum momento no Spotify. Acho que vou fazer um podcast, isso aqui ficou legal, ficou bastante conversa, dá pra gente fazer essa troca aí. Então... Não tem que ver minha cara também. Não precisa ver, pode ouvir no ônibus, de boas. Mas enfim, o que vocês acharam? Se inscrevam no canal, deixe seu comentário e claro, dê uma olhadinha no nosso grupo fechado no Facebook, página pessoal e também do canal no Twitter e no Instagram. E até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite.